Glória a Jesus, Hebreus 13. Aleluia. Ouça com atenção. Não se distraia, né, irmãos? Porque o que vai mudar a sua vida é o aprendizado. É verdade, aleluia. Quando você vem à igreja, ouve direitinho a palavra, aprende, você vai ter instrução lá fora. Você vai ter uma maneira melhor para viver. Porque Jesus diz: aquele que aprende a sua palavra é como um homem que fez sua casa sobre rocha. Eita, glórias! Aquele que vem, entra no ouvido, sai pro outro, não lembra, não guarda, Jesus. não vai melhorar, Mateus. É verdade, aleluia. A palavra ela tem que ser com tatuagem. Aleluia. Aleluia. Cada culto você tem que aprender uma coisa. Você tem que levar algo para a sua vida. Oh, aleluia. Aleluia, irmãos. Eu pastor, eu vou na igreja, eu já estou fazendo a minha obrigação. Não, isso não é obrigação. Cada vez que você vai à igreja, você vem para aprender o mistério de Deus, Oh, Deus, aleluia. para que você sobreviva Verdade. cada vez mais na presença do Senhor. Oh, Hebreus 13 diz glória. assim. Olha que linda essa palavra. 13. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueceis das hospitalidades, porque por ela alguns não sabendo, Eita, Jesus. aleluias, não sabendo, aleluias, despediram o quê? Anjos. Anjos. Eita, glórias. Lembrai-vos, aleluias, lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo, venerando, aleluia, seja entre todos, aleluia, o matrimônio, e o leito sem mácula, Glória a Deus. porém, ao que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Eita, Deus, aleluia. Seja o vosso costume sem avareza, aleluias, contentando-vos com o que tendes, porque ele, aleluias, disse: não te deixarei, nem desampararei. Glória a Deus. E assim, aleluias, com confiança, aleluias, ousaremos dizer: o Senhor é o meu ajudador, Oh, e não glória. temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus. Lembrai-vos, aleluia, dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé, aleluia, dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vos deixei levar, aleluias, em redor, por, aleluias, doutrinas várias e estranhas, porque bom é, aleluias, porque, aleluias, o coração se fortifica com graça, aleluia, Aleluia. não com manjares, aleluias, que de nada aproveitaram os que eles se entregaram. Aleluia, temos um altar de que não tem direitos de comer o que se serve, aqui no tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue, aleluia, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote, aleluia, para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar, aleluia, o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora, aleluia, da porta. Aleluia. Aleluia, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Vamos se sentar, eu quero falar sobre o texto. Glória a Jesus. Aleluia. Aqui, amados irmãos, Jesus vai nos ensinar algo. Aleluia, amados irmãos, e o primeiro versículo ele diz: permaneça a caridade fraternal. Aleluia. Não se esqueça da hospitalidade. Aleluia, porque por ela alguns, não sabendo, aleluia, hospedaram, aleluia, não sabendo, aleluia, hospedaram anjos. É algo, mas irmãos, muito interessante. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus, ele não ficava de casa em casa. A Bíblia diz, amados irmãos, que quando
aleluia, as irmãs de Marta e Maria vai chamar a Jesus, diz, olha, aquele que tu amas está enfermo. Oh, Glória a aleluia. Porque sempre que Jesus, aleluia, ia ali, se dirigia para lá. Deus grande. Porque era um povo hospitaleiro. Verdade. Era um povo, amados irmãos, que recebia a Jesus com o coração aberto. Aleluia. E Jesus também diz, amados irmãos, aos seus discípulos, quando eles espalham eles para pregar o Evangelho, diz, olha, quando vocês entrarem numa cidade, não ficai de casa em casa. Aleluia. Não ficar de porta em porta. Mas procura ali alguém que seja dignos. Glória a Deus. Aleluia. E ali se hospeda. É verdade. E Ele vos fará para vocês e dará tudo que for misto. Oh, glória. Por quê, amados irmãos? Aleluia. Nem todos sabem o que é caridade. É verdade. Aleluia. Aleluia. E muitos às vezes sabem, mas não sabem dividir. Aleluia. Aleluia, amados irmãos. E muitos não sabendo hospedar o quê? Anjos. Aleluia. Aleluia, amados irmãos. Anjos de Deus. Aleluia. Por quê? Porque Deus sempre vai velar pela memória do justo. Oh, glória. E a Bíblia diz, até um copo d'água que você dá a um desses pequeninos que crê no Senhor, você terá galardão. Aleluia. Por que que Jesus diz, não leva alforje, não leva cinto ao caminho, quando vocês for pregar, não leva ouro? Não, porque quando você entrar na casa de alguém justo, vai ter tudo que for É misto. verdade. Glória a Deus. Vai te dar comida, Aleluia. vai te dar coberta, Verdade. aleluia, e vai te despedir em paz. Verdade. Aleluia. Então, amados irmãos, aleluia, todos nós temos que ter, aleluia, esse coração para saber receber os santos. É verdade. Aleluia. Aleluia, para fazer, amados irmãos, coisas que agradam a Deus. E aí diz também, lembrar de vossos presos, Aleluia. como se estivessem presos com Ele. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Aleluia. Aleluia, amados irmãos, que a gente também tem que se comover pelos nossos É verdade. verdade. Aleluia. Por aqueles que estão na pior. É verdade. Aleluia. Aleluia, amados irmãos, e também daqueles que estão feridos, aleluia. E a gente também se comover como se tivesse feito no nosso É corpo. verdade. Aleluia. A pessoa se alegra, aleluia, da complicação do outro. É verdade. Jesus. Quando vê o outro na miséria, É verdade. ou Aleluia. numa situação caótica, mas nós, amados irmãos, não, nós temos que chorar com os que choram. Oh, glória. Jesus diz, chorar com o que chora. É verdade. Nunca se alegre no mal de alguém, porque nós somos diferentes. É verdade. Aleluia. Ele diz, ó, lembrai dos vossos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também corpo. E dos maltratados, Aleluia. como se vós também estivesse no corpo. É verdade. Não dói você quando você vê uma pessoa na madrugada deitada no frio, sem ter coberta, É verdade. maltratado, Aleluia. aleluia, desnorteado, É verdade. mandarinho. A Aleluia. gente sente, mas É verdade. Aleluia. dói na gente e a gente, aleluia, dói nosso corpo, dói nossa alma, dói nossa mente. Porque às vezes aí, a gente está na nossa casa, temos coberta, temos água quente, temos tudo, mas tem gente que está arruinado. Tem gente que está arruinado, meus irmãos. E a gente sente isso também no nosso corpo. Oh, aleluia. Por isso que é uma forma, a gente tem que ser hospitaleiro. E aí diz mais, aleluia, venerando, aleluia, seja entre todos matrimônios, Aleluia. aleluia, eu leio, sem mácula, porém, aos que se dão a prostituição e ao Aleluia. adultério, Deus o quê? O julgará. Deus o julgará. Deus grande. Porém, Aleluia. os que se dão ao adultério, à prostituição, Deus o julgará. Mas ele diz a nós também, aleluias, aleluias, seja o vosso costume ser o quê? Avareza. Aleluias, contentando-vos com o que tens. Aleluia. Aleluia, amados irmãos, seja o vosso costume sem avareza, contentando o que tem. Aleluia. Por quê, amados irmãos? Aleluias, o apóstolo Paulo nos ensina essa questão. Porque tem pessoa que nunca está contente com o que tem. É verdade. Aleluia. Sempre quer mais e quando Deus não dá, se É chateia. verdade. Mas ele diz, olha, seja o nosso costume sem avareza. Por quê? Uma pessoa avarenta, mas irmãos, é aquela pessoa que não está nem aí para nada. É verdade. Aleluia. Aquela pessoa, aleluia, diz, olha, eu estou bem, os
demais que se virem. Verdade, Então, aleluia. pessoa, eu estando bem, eu estando tranquilo, os demais longe de mim. É verdade, Então, a pessoa vai. Jesus. É verdade, A aleluia. Bíblia diz que quando Lázaro estava à porta do rico, ninguém lhe dava nada. Oh, aleluia. Mas sabe que o mundo é como uma bola que gira. É Uma bola verdade, que gira. aleluia. Porque sabe quando o rico foi precisar de Lázaro? Sabe aonde? Quando ele estava em atormento lá no Éden, uma outra vida. Yes, aleluia. Ele olhou e viu de Lázaro de longe. Levanta Lázaro para olhar o dedo dele na água para que vai testar a língua. Na sua mente, você acha que um dia, quando a mente do rico, aquele mendigo que estava lá fora, você vai passar no coração do rico que ele ia pedir alguma coisa para Lázaro? É verdade, aleluia. Por isso que a gente nunca sabe quando vai ser a nossa vida. É verdade. Aleluia. Por isso, amado irmão, tem uma coberta que você dá para alguém, Deus há de te recompensar. Oh, glória. E quando der uma coisa a alguém, nunca se glorie, eu dei para fulano isso. Porque a palavra de Deus diz que quando o que você dá com a mão direita, não sabe a esquerda. Verdade, Glória a E o que você aleluia. dá aí para a esquerda, não sabe a mão direita. Aleluia. Porque senão, mas não, você vai estar se gloriando. E a glória não é para você, é para Deus. É verdade, Jesus. Tem pessoas assim, Verdade, que aleluia. dá e o jornal inteiro sabe. Aleluia. Só falta publicar na televisão. Verdade, Mas aleluia. nós que somos de Deus, somos assim, se a gente tem um dedo de coração. Acabou. Deus grande, A minha aleluia. mão direita não sabe o que fez a esquerda. E a esquerda não sabe o que fez a direita, diz o Senhor. É verdade, Não aleluia. é para minha glória, seu dedo no coração. E a Bíblia diz que nós que somos de Deus, nós somos mais galardão, é cheio de galardão na presença de Deus, mais dando do que recebemos. Oh, glória. Você sabia disso? Verdade, Se aleluia. você já parou para pensar sobre o seu coração, você fica mais alegre quando você ganha ou mais alegre quando você dá? Quando dá, Quando você ganha um presente ou quando você dá um presente? quando dá. Já Verdade. sobre a balança, qual que é melhor? Aleluia. Claro que os dois lá é gostoso, você recebeu um presente. E você também dá um presente, mas eu creio que você dando, você se sente melhor ainda. É verdade, Aleluia. aleluia. Vai dar alegria no coração da pessoa. Às vezes a pessoa não tem nem como Pai, aleluia. ter aquele presente que você deu de coração e a pessoa se alegra, você fica mais alegre do que a pessoa ainda. É verdade, Não aleluia. é assim? Verdade, Jesus. Porque a Bíblia diz que o nosso maior vai dar mais dano do que receber. Aleluia. Aí a pessoa diz, o Senhor está comigo, está tudo dando certo, estou recebendo, estou recebendo. Mas quando você também não compartilha, você não tem tanto galardão. É verdade, aleluia. É assim a nossa vida. Porque mas não está dizendo a Bíblia, lembrai dos maltratados, como se estivesse sendo maltratado em vosso corpo. Oh, aleluia. Já pensou lembra desse? Deus grande, Fala de quê? aleluia. Fala de caridade. É verdade, A aleluia. Bíblia diz, aleluia, mas irmãos, que Cornélio era assim, um homem rico, mas dava muito esmola aos pobres. Glória a Muito esmola. Deus, aleluia. E hoje foi ter com ele. Por quê? Porque Deus lembra de toda a sua boa obra. A gente não pode se cansar de fazer o bem. Aleluia. Nunca, meus irmãos. Louvado seja Deus. Deus grande, aleluia. Aleluias. Aí no versículo. E assim com confiança, aleluias, ousaremos dizer: o Senhor é o quê? O meu Ajudador. ajudador. Aleluia. E não temerei, aleluias, porque me possa fazer O homem. o Oh, homem. glória. Assim, com confiança, podemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Quando você, aleluia, tem confiança em dizer isso, o Senhor é o meu ajudador, você não vai ter medo de nada. Aleluia. Deus que possa te fazer o homem. Por quê? Porque Deus é o teu ajudador, aquele que te guarda, aquele que supre toda a sua necessidade. Aleluia. Por quê, mas irmão, você tem pessoa, eu tenho medo disso, eu tenho medo de faltar aquilo, eu tenho medo de faltar. Não, Deus não vai deixar faltar nada, Verdade. porque Ele é teu ajudador. Verdade, aleluia. Deus supre toda a nossa É necessidade. verdade. Às vezes a fé não é o suficiente. É verdade, Às vezes a aleluia. fé está embaixo. É Mas verdade. a confiança está embaixo. Deus, amados irmãos, vai prover toda a nossa necessidade em glória. Oh, aleluia. Em glória. Eu até falei um testemunho para estar falando com a pastora Paula, ali em casa, acho que foi ontem ou de ontem. Eu, tempos atrás, o pastor que eu falei até já é falecido, mas a gente estava lá em Paulicéia, porque a gente fez o batismo da Michelle, sentamos lá, conversamos e tal. E na época, eu acho que, não sei se está com 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, não me recordo, mas foi no batismo da Michelle. Sentamos ali, comemos alguma coisa, ela fez um churrasquinho. Eu olhei para o pastor e disse: o carro que nós compramos, sobre aquele carro, quanto custa um carro daquele? Ele olhou para mim e falou:
mais ou menos 25 a 27 mil. Eu Aleluia. falei, Jesus, isso é possível. Deus grande. Vai vendo, eu falei, Jesus, eu posso mais isso aí. Deus Eu é posso fiel. baixar um pouco aí. Então, meus irmãos, aleluia. O tempo passou, Deus foi provendo. E eu pensei num Fox. Aí, parece que ia ser o Fox. Comecei com a pastor, parece que ia ser o Fox. Aí depois pensei no Gol, a gente correu atrás do Gol. Aí o Espírito Santo falou, não. Você lembra lá atrás, não fez lembrar o Espírito Santo, claro. Lembra lá atrás? Aquilo que você falou perante o meu cérebro. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembrei. Eu falei, agora eu entendi porque Deus deu todo o plano. Deus é Aleluia, fiel. foi o forte fiesta, porque foi esse que eu falei lá atrás. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. Você está entendendo o mistério, Mateus? Deus fez lembrar. Deus Deus falou, fiel. lembra quando você disse que era algo impossível? Aleluia. É algo que você falou, olha. É verdade, O Jesus. que a gente aprende com isso, amados irmãos? Que Deus é o nosso ajudador. Glória a Deus. Você permanecer na presença de Deus, aleluia, e não desistindo, Ele vai te ajudar. Eu creio assim. Te Aleluia. ajudar a conquistar o impossível. Oh, A glória. pessoa não recebe porque não firma, amados irmãos, não firma. É verdade. É como Aleluia. aquela linha finíssima. Uma hora está quente, outra hora está morno, outra hora está gelado. Não é para Deus assim. Deus. Aleluia. Mas tem que ser firmes e constante na Glória a presença do Senhor, firmes e constantes. Verdade, aleluia. Adorando a Deus tempo e fora de tempo. Glória a Porque Deus. Ele no momento certo Ele vai te ajudar. Eu creio assim. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai te ajudar. Eu creio Aleluia. assim. E aquele, amados irmãos, se submete, aleluia, como diz a Bíblia, avareza, adultério, aleluias, tudo que não presta, Deus julgar. Aleluia. Deus vai ajudar o vivo e os mortos. Por isso que nós temos que ter a nossa casa em ordem, uma vida de santidade. Oh, Deixando de glória. embaraço. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não vai lembrar do seu passado. É verdade, aleluia. Só vai ser julgado aquele que não deixar o embaraço dele. Estou aí, estou mesmo. Oh, Ninguém manda em aleluia. mim, Deus não manda em mim, pode ser julgado, mas aquele que se arrepende, a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado para perdoar pecado. Oh, glórias. Está entendendo? Ele é o nosso advogado, ele vai ficar te lembrando, olha, você fez isso. Aleluia. Não, você fez aquilo, Deus não é assim. Quando ele perdoa mesmo. Oh, glórias. Está entendendo? Quando ele perdoa, ele rasga a sua ficha É criminal. verdade, E aleluia. há um esquecimento. Você não precisa mais ficar lembrando, eu estou na presença de Deus, mas eu fiz isso. Eu estou na presença de Deus, mas no passado eu fiz aquilo. Não, o que manda agora é daqui para frente. Glória a É a Deus. sua vida daqui para frente, porque Jesus diz aleluia, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Porque aí ele vai te ajudar. Mas isso a Bíblia não dá. Eu creio assim. Por quê? Porque você tem confiança para dizer, o Senhor é o meu ajudador. Aleluia. Nada vai me faltar. Eu creio, aleluia. Glória a Jesus. Quem está lendo aí? Deus grande. E aí diz também no Glória a Deus no 7. Lembrai-vos do quê? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de quê? De a Deus. palavra de Deus, a fé, dos quais o quê? Aleluia, em paz, Imitar. atentando para a sua o quê? Maneira de viver. de viver. Eita, É uma glória. palavra muito importante também, lembrar dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé, dos quais imitai, atentando para a sua maneira de quê? De viver. Louvado seja Você tem que Deus. lembrar dos seus pastores. Glória a Deus. Glória. Aleluia, que ensinou, amados irmãos, a palavra de Deus, a fé. Aleluia. Porque você só pode viver nesse mundo com fé. sem fé. Verdade, aleluia. Por isso você vê pessoas se matando, pessoas desistindo, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade, Você tem aleluia. que se lembrar do seu pastor. Deus fiel, E aleluia. tem pessoas que só lembram do pastor na hora ruim. É verdade, Jesus. Está entendendo? Quando precisa de uma oração. Aleluias. Não estou dizendo que é todos, irmãos. Aleluias. Mas você tem que lembrar do vosso pastor, porque é ele que está te alicerçando. Mas por quê, pastor? Porque a fé é um alicerce. Glória a Deus. Lembra que eu falei que Aleluia. Jesus disse que aquele que tem fé é como um homem que edificou sua casa sobre rocha? Mas por que você tem Aleluia. fé? Porque alguém está falando. Deus grande. Aleluia. Em Romanos, amados, 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. De Deus. Você não pode ter fé sem Aleluia. ouvir a palavra de É Deus. verdade. Você não pode ter fé se ele tiver um pregoeiro para te ensinar. Glória a Deus. A fé ela não brota com. Tem pessoas que nem na igreja vem. Aleluia. Dizendo que uma fé tão grande. Como?
Deus, A Bíblia aleluia. não mostra o meio de ter fé, se não por ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você vai aprendendo, a sua fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você vai suportar, mas irmãos, aleluia, fé de gigante. Oh, Você vai glória. conquistar uma fé de gigante. Verdade, Glória a Por aleluia. quê? Sabedoria, aprendizado, entendimento. Aleluia. Mas por que? Alguém está te ensinando. É verdade, aleluia. Alguém está falando de Jesus para você. Deus grande. Por isso que cada culto é uma fé diferente, é um crescimento diferente. Verdade. E lembrar aí que nosso pastor, e também atentando para a sua maneira de quê? De viver. De viver, verdade. Qual que é a minha maneira de viver? Aleluia. Tem que atentar para a minha maneira de viver, porque Glória se a você Deus. tem o seu pastor, você não conhece ele, você também corre um grande perigo. É verdade, aleluia. Você tem que me conhecer. Você tem que atentar para a minha maneira de viver. Eu tenho testemunho para pregar para você. Glória a Deus. Aleluia, minha família tem testemunho para te ensinar. É isso que você tem que atentar. Aleluia. Porque nem todos que dizem o Senhor entrará no reino do céu. Deus grande, aleluia. E pessoa que diz assim, não tinha uma porta falando de Deus, eu estou. Mas é errado, é errado. Verdade, Glória a aleluia. Deus. Por quê? Mas irmão, nem todos que dizem o Senhor entrará no reino do céu. Deus grande, Há muitos falsos aleluia. profetas. Verdade, aleluia. Há muitos enganadores. É verdade, aleluia. Disfarçados. Aleluia, entre ovelha. Deus grande, E a Bíblia diz que o aleluia. cego e auto-cego, todos caem no mesmo buraco. É verdade, Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você está cansado de ouvir, oh, que falando para Deus, estou lá, às vezes tem um falso profeta lá e você está lá. É verdade, Às vezes tem um aleluia. enganador lá e você está lá. Então você Aleluia. tem que assentar para a sua maneira de viver. É a mesma coisa, uma pessoa quer te ensinar, aí você olha para a pessoa está numa situação, um testemunho terrível e quer dar lição para mim. É Você vai aceitar verdade. isso aí? Não. Eu só posso pregar para você se você vê algo bom em mim. Aleluia. Você vai me ensinar como você está pior do que eu. Deus grande, Você está aleluia. numa situação mais não liberta do que eu. É verdade, Não é aleluia. isso? Às vezes tem pessoa que né, até sabe alguma coisa, mas não tem uma libertação. Aleluia. Não tem um testemunho, você fala, não posso te ouvir. É verdade, Tem que ter aleluia. testemunho. Tem que ter uma qualidade de vida. Deus grande, Porque atentando para aleluia. a sua maneira de viver. Já nasci aqui. Glória a Deus. Aleluia, mas irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje E eternamente. e eternamente. Glória a Deus. Aleluia, não vos deixar, ó, tá querendo assim, não vos deixeis levar em redor do quê? Doutrinas. Em redor por doutrina várias Eita Deus. e estranhas. Aleluia. Várias e estranhas. Eita Glória a Deus. O que é deixar levar por roda de doutrina várias e estranhas? Eita Deus, aleluia. Não pode isso, não pode aquilo. Verdade, aleluia. Não, isso também não. Mas e aí a pessoa fica perturbada. É verdade, aleluia. Coloca um brinquinho, não vai entrar no reino do céu. Eita Deus, Glória a Deus. A aleluia. sua maquiagem está fora do reino do céu, gente. Eita Deus, Eles aleluia. vão deixar ele levar em doutrinas. Aleluia. Aleluias variadas. Verdade, Coisas Jesus. estranhas. Verdade, Por isso, aleluia. aleluia, mas irmãos que diz atentar para a sua maneira de viver para que você aprenda certo. Hoje pessoa perturbada. Oh, Aleluia. aleluia. Hoje pessoa com medo de pentear o cabelo, com medo de ser errado. Eita Deus. Está entendendo? Verdade, Medo aleluia. de pecando. Será que estou Zé mal pecado se pentear o cabelo? É, Se eu vestir uma roupa, se eu dormir desse jeito? Aleluia. É, Deus, A aleluia. pessoa diz que o povo foi destruído porque ele faltou o quê? Conhecimento. Conhecimento. Verdade, Jesus. Você só não pode fazer o que é escândalo. Deus grande, Você tem que ter aleluia. ordem e decência, mas quando você tem ordem e decência, você sabe quando você está escandalizando. É verdade, aleluia. Você sabe, amados irmãos, quando você está fora do ponto. É verdade, aleluia. Você sabe a roupa que tem que vestir. Você sabe o que tem que fazer com o seu corpo. Aleluia, sabe, não pode fazer. O seu corpo tem que ser cuidado. Glória a Deus, aleluia. Barbear, cuidar bem do corpo, porque o corpo foi comprado com o É sangue. verdade, Verdade, aleluia. aleluia. Se você não cuida do corpo, a Bíblia diz que o Espírito Santo te destruirá. É verdade, Glória a aleluia. Porque ele tem ciúme de vós e habita em vós. Então, esse templo aqui foi comprado. Deus grande, aleluia. Tem que cuidar direitinho. Tem, aleluia, que fazer tudo o que é agradável. Por quê? Foi comprado. Você não pode fazer o que desagrada a Deus. Aleluia. Cuide
cuidar bem. Glória a Deus. Aleluia, ordem de decência. Vestir, fazer o que agrada a Deus, vestir da forma que agrada a Deus. É verdade. Não da forma que agrada a Deus, porque às vezes falamos do meu jeito. Aleluia. Mas aí a oração do Pai Nosso diz assim, fazer a sua. Vontade. A vontade de Deus é que a gente tenha ordem e decência. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, doutrinas variadas, coisas estranhas. É verdade. Não pode Aleluia. isso, não pode aquilo. Verdade, Por isso Jesus. você tem que ter o seu pastor para se orientar. Aleluia. Tem pessoa que anda, mas não por que está escrito? Eu vou ler novamente só para você entender. Aleluia. Ó, não vos deixeis levar, aleluia, em redor, por doutrinas, o quê? Variadas. Por que Estranho. a doutrina variadas? Ou estranha? Variada é pessoa, mas não que tem o seu pastor, mas fica dando ouvido a tudo que aparece. Verdade. Aleluia. Está entendendo? Verdade, Jesus. Você tem que, aleluia, se comunicar com o seu pastor. Porque se você vai aqui, aí você vai lá, mas vai ali. Aí Aleluia. você fala aqui, não pode isso. Você fica aqui, você vai ficar assim em círculo. Verdade, Jesus. Deus já deixou o meu pastor para te ensinar. Aleluia. Deus já deixou. Glória a Deus. Você tem que ser submissa, seu pastor, que lembrar do nosso pastor. Aleluia. Você não pode ficar de porta em porta. Deus grande, Você não aleluia. pode ficar de galho em galho. Verdade, Porque a Bíblia aleluia. nem diz, amado irmão, ainda diz no Hebreu 10, 17, amado irmãos, sujeitai a vosso pastor. Glória a Deus, aleluia. Sujeitar, você não vem, mas você avisa. Aleluia. Isso é sujeitar. Verdade. Sujeitar é ser comunicativo com o seu pastor. Glória a Ele só Deus. fala, eu não tenho que cuidar dessa situação. A Bíblia diz que tem. Glória a Aleluia. Deus. A não ser que seja rebelde. É verdade. Mas se ele tem um conhecimento, ele vai ser submisso. Glória a Deus, Ele vai lembrar do seu aleluia. pastor. É Ele vai ajudar verdade. o seu pastor. Ele vai fazer as coisas lá e Deus vai abençoar. Porque verdade, a conformidade com o livro. Você tem que ter conformidade com o livro. Glória a Deus, Por isso eu aleluia. sempre com conhecimento. E você não pode andar por aí com doutrinas É variadas. verdade, Jesus. Aqui eu não sei uma coisa. Aí a outra não ouviu. Aí você ouviu outra. Aí você fala, qual que é certo? Eita Deus, Qual que é o ano? aleluia. O que eu posso vestir? O que eu Verdade. posso fazer com o meu corpo? Aleluia. O que eu não posso vestir? O que eu posso comer? O que eu não posso comer? É verdade, Jesus. Será que eu não posso passar maquiagem? Aleluia. Pode. Deus A não grande. ser que for uma extravagante. Aleluia. Fora do limite. Verdade, Aleluia. Jesus. Minha esposa passa maquiagem, ela faz a sobrancelha. I love you. Eu não vejo nenhum problema. Eu não vejo nenhum escândalo. Aleluia. Você está vendo algum escândalo? Aleluia. O que é pecado você olhar para um templo e ver escândalo que é você. Aleluia. Porque ele é doutrina variada. É verdade, Jesus. Tem pessoas que não sabem. Aleluia. Aleluia. Você vem uma igreja com uma roupa decente. Deus grande, aleluia. Não pode botar mulher. É verdade, Mas ter aleluia. respeito por você mesmo. Glória a Deus. E ninguém vai te acusar. É verdade, Jesus. Então, fuja disso, a Bíblia diz. Aleluia. Aleluia. Diz mais, só para estar terminando. Aleluia. Aí diz. Eu parei no 9, né? Não vos deixei levar ao redor de doutrinas variadas e estranhas. Porque bom é o que? O vosso coração se fortifica. Eita, Quando o vosso glória. coração se fortifica com graça Aleluia. e não com Manjar. manjares. Eita Deus fiel. Aleluia, não com manjares, que de nada aproveitaram os que eles se entregaram. Eita glória. Então, que seu coração se fortifique com graça e Aleluia. não com manjares. É verdade, Por Jesus. que que muitos aceitam doutrina variada? Aceitou tudo por causa de manjares. É verdade, Aleluia. Aqui não aleluia. fica aqui que você vai ter tudo, só que aqui é do nosso jeito. Aleluia. Está entendendo? Manjares, Verdade, Jesus. coisa que agrada a si mesmo. Tem pessoa que fala, estou recebendo, vou falar para mim, estou aceitando. É, Deus, Aleluia. Mas não é aleluia. de nós, amados, não, que a gente se fortifique com graça, Glória a com Deus. fé. É Aleluia, não verdade, com manjares. Jesus. Aleluia, que nos revelaram. Glória. Porque isso a Bíblia Aleluia. não tem proveito para nada. É verdade. Aleluias. E muitos se entregaram. Temos um altar de que não tem o quê? Direito Temos um altar de que não tem direito de de comer. comer. Os que servem ao tabernáculo. Ele está dizendo, temos, aleluias,
temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Aleluia. Porque, aleluia, porque os corpos dos animais cujo sangue pelo pecado é trazido pelo sumo sacerdote, aleluia, para o santuário são queimados o quê? Fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar, aleluia, o povo pelo seu próprio sangue, padeceu o quê? Eita glória. Porta, Da porta. fora, porta. Glória a Deus. Aí saiamos, aleluia, pois a ele, fora do arraial, levando seu vitupério. Tudo isso, amados irmãos, aleluia, foi para pagar um preço que era nosso. Aleluia. Jesus deu o teu sangue fora do quê? Fora do arraial. Aleluia. Aleluia, quer dizer, fora do altar, mas no arraial para pagar um preço que era nosso. Oh, aleluia. E hoje, aleluia, amados irmãos, somos justificados Deus grande. pelo sangue de Jesus. Oh, glórias. E temos que buscar cada vez mais o conhecimento É verdade. para nós não andar em rodas de doutrinas É verdade. variadas e nem de engano. Oh, e que a hospitalidade de Deus ia fazer parte do nosso coração e que a gente cresça em obra. É verdade, Tudo que Deus aleluia. quer da minha parte e Deus quer da sua parte e você vai ser muito abençoado. Eu creio, Em nome de Jesus. aleluia. Amém? Amém. Então, salve de palmas essa palavra. Glória a Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, eu já quero orar. Aleluia. Padre Deus pela Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Aleluia, porque o Senhor é o nosso Deus, aquele que nos ensina. Aleluia, aquele que nos orienta. Aleluia, através do Senhor, ó Pai, não temos em rodas variadas de doutrina. Aleluia, aquilo que nada serve, Pai, nada te aproveita. Mas andamos da glória, em fé, em forças. E cremos que vamos receber, Pai, a Eu boa da creio, vida. aleluia. Porque o Senhor padeceu, Senhor da glória, aleluia. Meu Deus, fora, Senhor da glória, lá no arraial. Aleluia, com sangue padeceu, Senhor da glória, para pagar um preço que era nosso. Aleluia. E hoje estamos aqui com vida, Pai, em plena saúde. Porque o Senhor nos deu essa chance. Meu Deus, aleluia, que a obediência venha fazer parte do nosso coração, a fé. Meu Deus, aleluia, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, tempo e fora de tempo. Abençoa também isso da glória, cada vida que veio nessa noite, que não volta da mesma forma, mas volta abençoado. Aleluia, que eu oro e peço isso da glória em nome de Jesus. Pai, que aqui também está a Santa Ceia. Ah, Deus, que não seja mais um pouco comum. E também dá